Olá, tudo bem? Hoje eu venho compartilhar mais um vídeo com vocês, um vídeo voltado para a liderança, a qual tem por tema: você deve honrar a sua história. Antes de nós darmos início ao teor desse vídeo, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal para que se inscreva, para que ative o sininho, para que você possa receber notificações sempre que houver novos vídeos. E a você que já é inscrito no nosso canal, eu quero pedir também para que todos deixem o seu comentário, deixem o seu like, para que o YouTube possa assim fazer uma melhor distribuição desse vídeo. Então não custa nada, é só você dar um clique aí e se inscrever em nosso canal. Vai estar nos ajudando a crescer o nosso canal e alcançar mais pessoas que precisam de conteúdo para liderança como esse que você está tendo acesso aqui nessa hora. Então, esse tema ele é muito sugestivo. Ele diz que você deve honrar a sua história. Quando eu falo em você honrar a sua história, é porque tem líderes que não conseguem mais desenvolver o seu trabalho ministerial. E a sua história está ameaçada em fracassar. Líderes que estão com a sua história comprometida e não veem uma saída, não sabem mais o que fazer. E por mais que são pessoas que se sentem fortes e ainda estão lutando, se apegando ainda aos recursos que ainda tem disponível, ainda que por si se declaram ser verdadeiros heróis. Mas eu quero te dizer uma coisa: não existe herói de causa perdida. Como que você é um herói se você não consegue vencer? Como que você será conhecido como um herói se na verdade você está perdendo terreno ao invés de ganhar terreno? Então, não existe herói de causas perdidas. Você, para ser um herói, você precisa ser um vencedor. Então preste muita atenção aqui nesse vídeo, porque o nosso propósito aqui hoje é fazer de você um vencedor. Porque não adianta você lutar e não ver resultado. Muitas pessoas falam para você que você é um líder guerreiro, que você é um pastor guerreiro, que você é um gestor guerreiro, mas é um guerreiro que não vence batalha, então não adianta. É um guerreiro desgastado, é um guerreiro cansado, é um guerreiro que vai se limitando dia após dia, porque por mais que tenha guerreado, mas não tenha vencido. E o propósito desse vídeo é fazer de você um vencedor. O propósito desse vídeo é fazer de você um campeão. Nós sabemos que todo líder, ele sofre muito para poder montar o seu ministério, montar uma equipe, montar um ministério atuante, operante, que dê resultado. É difícil demais. Eu sei que você sofreu para chegar onde você está hoje. Então você tem uma história. Por isso que o tema desse vídeo é: você tem que honrar a sua história. Você tem uma história. E agora você está vendo a sua história totalmente sendo ameaçada. Você está vendo a sua história correndo risco. Você está vendo a sua história se comprometendo cada dia mais em ser fadada ao fracasso. E você tem lutado, você tem guerreado, mas não tem visto resultado. Mas você tem uma história, e a sua história não pode morrer. Você lutou muito para erguer, para levantar esse ministério que você tem hoje. Então, é normalmente que quando se consegue montar um ministério, depois de algum tempo, o líder vê esse ministério se enfraquecendo. E quando o líder começa a perceber que o ministério está enfraquecendo, que as pessoas não têm mais aquele empenho, as pessoas não fazem mais as coisas com amor, como fazia no começo, parece que vai virando uma rotina de fase. Você vai vendo o seu ministério em altos e baixos, parece que vai crescer, não cresce, você não vê um desenvolvimento contínuo. Você vai vivendo altos e baixos, e você vai se conformando e pensa que isso aí é o que Deus quer para o seu ministério, mas não é. Essas baixas no seu ministério é justamente falta de conhecimento em determinadas áreas. E é isso que eu venho te propor aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo de autoajuda, para que você possa ter um ministério de alta performance e venha evitar esses picos, que na verdade você está lá em cima, quando você vai ver, você está lá embaixo. E com isso, o que acontece? Muitos líderes começam a desistir do propósito pelo qual foram chamados por Deus.
começam a viver tanto altos e baixos que vai entrando em um padrão de desistência. E um líder, ele não pode desistir. Por quê? Porque ele precisa honrar a sua história. Então venho falar para você que é líder, que está pensando em parar, está pensando em desistir, está pensando que seu ministério não vai adiante. Eu digo para você, não desista. Você precisa honrar a sua história. E esse vídeo aqui, ele vai te ajudar. Esse vídeo aqui, ele vai transformar a sua maneira de pensar, a sua forma de agir e vai desenvolver você para patamares mais altos. Quando o líder, ele começa a pensar em desistir, pensar em parar, ele começa a ter sintomas. Vamos observar aqui o livro do profeta Malaquias. A Bíblia vai dizer para nós que os sacerdotes, eles estavam cansados. E eles falavam, mas que canseira. Tem pastores, líderes, gestores que eles vão para a igreja cansados. Se colocar entre ir para a igreja e ficar em casa, eles prefeririam ficar em casa. É como se ir para o seu ministério, para a sua igreja, já fosse algo cansativo. Já bateu aquele enfado, você vai por obrigação, mas não é mais pela alegria, pela predisposição de você estar lá. Então você já entrou na fase do cansaço. Outros líderes entram na fase da falta de temor a Deus. Essa fase da falta de temor a Deus é uma outra fase muito complicada também na vida do líder. O líder começa a ter falta de temor e muitos começam então a se degradar. Muitos começam a se envolver com pecado. Muitos começam a levar a obra de qualquer jeito, de qualquer maneira. Já perderam o temor a Deus. Lá no livro do profeta Malaquias, isso também estava acontecendo. Já eram líderes que não temiam mais a Deus. Talvez você está assistindo esse vídeo aqui e você vê que você também tem feito tantas coisas erradas que você já perdeu o temor a Deus também. Mas eu quero dizer para você, você precisa honrar a sua história. Você deve se arrepender, deve voltar às primeiras obras. Você não pode deixar seu ministério seguir nessa direção, seguir dessa forma que ele está, com a falta de temor a Deus. Você não pode deixar com que a fadiga, o peso, como se fazer algo para Deus fosse algo que te gere transtorno. Parece que a obra de Deus virou um peso para você. Você está ali por obrigação, não mais por amor. E já está servindo a Deus por servir, sendo que você é líder. Se você continuar assim, seu ministério vai morrer e você não vai conseguir honrar a sua história. Então o propósito desse vídeo é ressuscitar sua vocação, seu chamado, é trazer a sua esperança de volta e dizer para você que você precisa honrar sim a sua história. E como que você vai honrar a sua história? Se você se basear pelos fracos, você olha e vê que as pessoas da igreja já estão enfraquecidas, sendo que você, como líder, tem que vencer o fracasso dessas pessoas e motivá-las novamente. Mas a motivação começa por você. Isso tudo significa o quê? Significa que você precisa desenvolver métodos e aplicar esses métodos para ressuscitar o seu ministério. Porque quem é o líder dentro da igreja? O líder é aquele que bota lenha na fogueira. E tem líder esperando que liderados venham botar lenha na fogueira. Não. Quem bota lenha na fogueira no seu ministério é você. E você tem botado lenha na fogueira para o seu ministério continuar aceso, vivo, em chamas? Ou será que você é um líder que já não põe mais lenha na fogueira? Ageu 2:19 é uma interrogação que diz: porventura ainda há semente no celeiro? Você, como líder, ainda se sente que você tem semente dentro de você para semear no reino? Ou você já se sente vazio? Já está terciarizando tudo dentro da sua igreja? Como que está o seu perfil de líder? Precisa de um pregador de fora, porque se não vier um pregador de fora, o povo não vai para a igreja. Tem que sempre estar trazendo alguém, porque você não consegue mais ser a fonte de motivação para aqueles que te seguem, para aqueles que esperam em você. Ou seja, o referencial já se perdeu. Porém, você precisa entender que você tem que honrar a sua história.
E ninguém vai honrar a sua história se esse não for você. Então você tem que agora, que está assistindo esse vídeo, se levantar, se erguer e entender que o seu ministério depende única e exclusivamente de uma decisão sua, de uma atitude sua. E eu venho aqui te chamar, você para mudar. Entenda, sucesso ministerial é uma decisão. Eu venho aqui com esse vídeo da série Líder de Sucesso. E eu falo para você, sucesso ministerial é uma decisão. Você está decidido a ter sucesso? Você quer ter sucesso? Essa decisão tem que estar dentro de você. Porém, muitas pessoas querem ter sucesso. Mas o que acontece? Poucas pessoas querem se preparar para ter sucesso. E o sucesso exige preparação. Então não adianta você querer ter sucesso e não querer se preparar para ter sucesso. Você precisa ter a maestria do seu ministério. E é isso que eu venho aqui como mentor propor para você. É uma proposta de reino para que você venha ter a maestria do seu ministério. Você não pode ter um ministério e não ter a maestria do que é um ministério. Senão seu ministério, literalmente, inevitavelmente, ele estará fadado ao fracasso. Então, líderes que tentam e não conseguem, é porque estão patinando ministerialmente. Se você é esforçado, é guerreiro, guerreira, tem tentado, não tem conseguido, qual é o motivo? Você está patinando ministerialmente. E eu venho aqui para poder desenvolver um método. Eu venho aqui nesse vídeo para trazer uma esperança dentro de você, desenvolver métodos dentro de você, para que você possa parar de patinar ministerialmente. Porque quem não tem maestria ministerial se levanta e logo cai. Então líderes que um dia se levantaram e depois caíram, líderes que não conseguem ser contínuos em seus ministérios, líderes que patinam é porque não tem maestria ministerial. Uns se levantam e logo caem, outros começam a andar e logo começam a patinar, o ministério não anda. Agora, quem tem maestria ministerial chega onde quer. O que está faltando no seu ministério é a maestria ministerial. Você precisa adquirir, você precisa ser um perito em assuntos ministeriais. Você tem que entender, tem que ter a maestria completa do seu ministério. Então, líderes que têm a maestria do seu ministério, eles sabem onde querem chegar. Eu te pergunto, você sabe onde você quer chegar? Então, você precisa de maestria. Se você não sabe, você precisa também de conhecimento para desenvolver a maestria no seu ministério. Então, você tem que definir primeiro aonde você quer chegar. E aonde você quiser chegar com maestria, é possível chegar. A sua filosofia ministerial, de como você vê o seu ministério, define o seu padrão de decisão em relação ao seu sucesso. Isso tem que estar gravado dentro do seu coração. Talvez você esteja com a filosofia de vida inadequada para onde você quer chegar no seu ministério. Se você não tiver a filosofia de vida correta para o seu ministério, você não vai ter os resultados que você espera. Então talvez você é uma pessoa que está em um patamar tradicional, no conformismo, não quer mudar, tem medo de mudar, tem medo do novo, e você quer viver na mesmice. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não tenha medo. A única coisa que você tem que ter medo é medo de ter medo. Passando disso, você não deve ter medo. Você deve ter medo de ter medo. Agora, medo de crescer, medo de prosperar ministerialmente, você não deve ter. Se você continuar fazendo o que você sempre fez no seu ministério, você vai continuar recebendo o que você sempre teve no seu ministério. E da forma que o seu ministério está bom para você? Eu tenho certeza que não. Você quer crescer mais, você quer se desenvolver mais, você quer chegar a lugares mais altos. Mas sucesso é decisão. E eu quero te chamar você para tomar uma decisão. Eu quero chamar você para mudar. Agora tem líderes que eles preferem se fingir de morto, preferem fingir que nada está acontecendo, preferem fingir que está tudo bem. E esse tipo de líder está fadado ao fracasso.
inevitavelmente vai levar as pessoas que estão contigo ao fracasso também. Então, se você é um líder que quer honrar a sua história, eu quero dizer para você que você merece muito mais dessa vida. Você merece, não é pouco não, é muito mais dessa vida. Mas você nunca vai receber mais se você não fizer mais. Quanto você investe no seu ministério? O que você faz no seu ministério? Se você não investe em ferramentas, em conhecimento, em métodos de crescimento, seu ministério está parado, ele não vai crescer. É por isso que eu venho aqui te chamar eu venho aqui te fazer uma convocação para você estar conosco no nosso método Message, que é o maior método de gestão ministerial do mundo. É um método de mentoria cognitiva em gestão ministerial, é algo inovador. Então, no método Message, você vai aprender a definir o padrão do seu ministério. Seu ministério tem que estar padronizado. Se você não definir qual é o padrão do seu ministério não tem relevância alguma. Então, no método Message, você vai aprender a definir o padrão do seu ministério. E você vai aprender a definir também em qual nível você quer chegar no seu ministério. O método Message, ele abre os horizontes para a sua visão como líder. Você será um líder visionário. Você não vai ser um líder com visão limitada, não. Você será um líder visionário. No método Message, você vai aprender recursos extraordinários para destravar o seu ministério. Então, dia 11 de setembro é o dia da transformação. E se você quer ser um líder de sucesso, você tem que decidir ter sucesso. Então, você tem que declarar: dia 11 de setembro, esse dia é meu. Você está assistindo esse vídeo? Repita aí comigo: dia 11 de setembro, esse dia é meu. Determina que esse dia é seu. Determina, esse mês de setembro é meu. Esse ano de 2021 é meu. Declara, essa década é minha. Você tem que aprender a profetizar. Você tem que aprender a tomar posse. Você tem que aprender a determinar que você vai mudar e você pode mudar. Você tem que declarar. Esse método Message é a transformação para o seu ministério. Por que ele é a transformação? Uma noite, grave bem isso, uma noite, 4 horas de aula no método Message, de 6 a 10 da noite, são 4 horas. Isso corresponde a mais de 10 anos de ministério, de você dentro de uma igreja tentando aprender. Você vai aprender em 4 horas, mais do que você aprenderia em 10 anos. Porque o nome disso é imersão de conhecimento. Você vai ser imergido em conhecimentos profundos que você nunca teve contato na sua vida ministerial. Coisas que você nunca ouviu falar. Você vai ter contato com coisas extraordinárias que veio da eternidade para a terra, do coração de Deus para os nossos corações. E vai ser compartilhado isso com você em nosso método Message, a qual vai começar dia 11 de setembro. Então, nós teremos essa noite, uma noite memorável, de 6 às 10, 4 horas de imersão profunda. Se as suas expectativas forem maiores, os seus resultados serão maiores. Então você depende de motivação, você depende de fazer parte desse mutirão de sucesso. Você não pode ficar parado. Você tem que honrar a sua história. Mas para você honrar a sua história, você tem que aprender a fazer história. E no método Message você vai aprender a fazer a sua história. No método Message, como eu te falei, em uma noite, você vai aprender mais do que 10 anos dentro de um ministério. Em uma noite, 4 horas de imersão, vale mais do que 10 anos tentando desenvolver um ministério dentro de uma igreja no modo convencional. Então é imersão de conhecimento, de verdade. Então entenda, o que você hoje olha no seu ministério e fala assim, ó, é impossível. Não, o impossível, ele não existe. O impossível, ele é uma opinião. Você tem uma opinião sobre os seus conceitos. Se a sua opinião, você acha que o impossível, realmente ele é impossível para você, ele vai ser impossível para você. Se na sua opinião o possível for possível para você, ele será possível para você. E você será um líder que mesmo no meio desse caos todinho,
que as igrejas estão vivendo devido a essa pandemia, você vai honrar a sua história. Por que nós estamos crescendo no meio da crise? Por que nós estamos crescendo no meio de uma pandemia? Por que nós estamos se desenvolvendo cada vez mais em épocas de crise? Porque nós temos métodos para trabalhar. E são esses métodos que nós queremos desenvolver juntamente com você. O sonho que você precisa realizar no seu ministério está te aguardando dia 11 de setembro no Método Message. Você quer realizar seu sonho? Então venha para o Método Message dia 11 de setembro. Não fica procrastinando, adiando a realização do seu sonho. Então, eu tenho um conselho a te dar. Seja determinado. Determine agora. Eu vou estar dia 11 de setembro no Método Message. O Método Message é o método transformador que vai destravar o seu ministério. Se você for determinado, você vai chegar no Método Message. Vai receber as ferramentas de mentorias cognitivas e gestão ministerial. E vai passar a ter um ministério relevante. Porém, você sabe que a determinação, ela é uma decisão firme, definitiva e irrevogável, que se persegue até o seu objetivo final. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo, então, dia 11 de setembro, em nosso Método Message. Você que quiser participar conosco, é só deixar o seu comentário aqui abaixo, que nós vamos entrar em contato com você.